falar aqui de Lula lá no Supremo Tribunal Federal. Mais cedo, ao abrir a sessão do plenário, nessa quarta-feira, a presidente da Corte, Carmen Lúcia, anunciou que marcou para amanhã o julgamento do habeas corpus preventivo do Lula. Tem o vídeo aí, Andrezão? Então solta. Tendo sido liberada anteontem uma decisão no habeas corpus de relatoria do ministro Fachin 152.727 e pela urgência, está apregoado na data de amanhã, por não haver possibilidade de pauta anterior, até porque o prazo é curto, a semana que vem teremos a Semana Santa. Tá aí Carmen Lúcia pautando o HC do Lula para amanhã. A expectativa era que o ministro Marco Aurélio Mello apresentasse questão de ordem para que fossem votadas 2 ações declaratórias de constitucionalidade sobre a prisão em segunda instância que estão sob sua relatoria. E após o anúncio da Carmen Lúcia, no entanto, Marco Aurélio pediu a palavra e disse que mudou de ideia. Ele desistiu. Solta aí, Andrezão. Eu ia colocar a questão de ordem para ser decidida pelo plenário. Não vou fazê-lo, mas fica o apelo que faço como relator para que liquidemos e afastemos esse impasse que só gera insegurança jurídica. Tá aí o Marco Aurélio Mello. Zé Maria Trindade, pelo meu entendimento, a estratégia da Carmen Lúcia foi pautar o HC do Lula e não deixar resistir, né, como houve a campanha Resista Carmen Lúcia, que fosse pautada a ação sob prisão em segunda instância. Assim, os ministros que querem salvar o Lula terão que dar a cara a tapa, terão que explicitar que estão lá para salvar o Lula mesmo, né? Exatamente, é isso mesmo. A pressão dos aliados do ex-presidente Lula acabou vencendo. Mas a ministra Carmen Lúcia vendeu cara a derrota, né? Veja bem a diferença. Se a presidente do Supremo tivesse pautada aquela ação de constitucionalidade, o debate no plenário do Supremo seria em tese, né? Seria para todos os presos condenados em segunda instância e todos que seriam presos a partir dali, a partir da condenação em segunda instância. E diante deste raciocínio da tese, a situação ficaria muito mais fácil para o ex-presidente Lula. Assim, do jeito como está, né, no habeas corpus, que nós até antecipamos aqui nos Pingos, né, nós falamos desta única possibilidade, né? Isso. Então, o julgamento terá nome, sobrenome, endereço e CPF. Será o ex-presidente Lula. E aí, Felipe, entra uma dificuldade extra, porque a ministra Rosa Weber está disposta a votar pela prisão só depois de conclusão do processo transitado em julgado, ou seja, não na segunda instância. Só que neste caso aí, julgando exatamente e exclusivamente o ex-presidente Lula, o que pode acontecer? Ela diz que a jurisprudência do Tribunal, do Supremo, né, é de prender em segunda instância e faria uma defesa para que o processo, para que a ação de constitucionalidade viesse ao plenário para ser modificada. Então, eu acho que foi prejudicial para o ex-presidente Lula. De qualquer forma, amanhã o julgamento será sobre esta possível prisão do ex-presidente Lula, né? Exatamente. A Rosa Weber, então, vai ser pressionada nessas 24 horas para votar, Augusto Nunes, a favor do habeas corpus do Lula. Então, aquela campanha que era Resista Carmen Lúcia mudou para Resista Rosa Weber. Eu acho que o Zé tem toda a razão. O que seria a deliberação em torno de um tema passou a ser uma decisão em torno do Lula. Né? A ministra Carmen Lúcia foi muito hábil e personalizou a coisa, né? Fulanizou, como eles gostam de dizer os juristas. Eles vão ter que julgar o Lula e vão decidir se o Lula vai ficar em liberdade ou não. Agora que eu quero ver quem é que vai argumentar em favor da libertação do Lula. Em tese, é bem mais fácil para os ministros, né? Eles vão deliberar caso seja condenado de segunda instância, fica ou não. Como o Lula é a razão dessas pressões todas sofridas pela ministra Carmen Lúcia, é ele que tem que estar no centro da roda, e estará. Vamos ver agora. O Zé Maria certamente tem mais informações do que eu, que acabei de chegar a Brasília. Mas os ministros dizem que o voto da Carmen Lúcia pode ser, da Rosa Weber, pode ser um ou outro. Ninguém tem muita segurança sobre o que ela vai fazer. Exato. Então ela pode decidir essa votação.
Exato, ela vai ser Aliás, ela vai decidir, tá? Ela vai ser muito pressionada e teremos fortes emoções amanhã, porque se as tendências se confirmarem, né, Zé Maria, estava aqui com a lista dos ministros, eu imagino que seja a favor do HC do Lula, se as tendências se confirmarem, em tese seria Dias Toffoli, Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Aí contra seria Luiz Fux, a Rosa Weber, se tudo correr bem, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e possivelmente o Alexandre de Moraes, com a Carmen Lúcia desempatando a favor de uma decisão contrária ao HC do Lula. Isso na melhor das hipóteses. Agora, a Rosa Weber é uma que é um pêndulo aí, até o Alexandre Moraes é um certo pêndulo. Não dá para confiar 100% nessa decisão de amanhã não, né, Zé? Pois é, não dá. Mas eu acho que julgando o habeas corpus e não a ação de constitucionalidade, né? É desvantagem para o ex-presidente Lula. Com certeza. Porque todos, inclusive Celso de Mello, pode dizer que em respeito à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e respeitando, né, os vencedores do último julgamento, é que ele votaria contra o habeas corpus e da mesma forma pediria urgência na votação do que realmente importa, que é a votação, a decisão do Supremo sobre a prisão em segunda instância, que é a ação de constitucionalidade, que a presidente Carmen Lúcia não quer colocar em pauta. Ela vendeu cara essa derrota. Não teria como ela segurar mais, porque o ministro Marco Aurélio iria apresentar a questão de ordem e, no fundo, tudo iria ter que ser decidido desta forma, no plenário discutindo o habeas corpus do ex-presidente Lula. Será o nome e o CPF do ex-presidente Lula. É isso aí, mas vamos combinar que é muito mais grave e injustificável pautar a ação sobre prisão após segunda instância 1 ano e pouco depois da jurisprudência estabelecida no STF do que um habeas corpus preventivo. Ele está prestes, de fato, a ser preso, então a decisão da ordem de prisão pode sair a partir da segunda-feira, na audiência marcada no TRF4, então julgar o habeas, quer dizer, pautar o habeas corpus preventivo nesse momento é até normal que isso aconteça. Não tem nada de anormal. Anormal seria rediscutir uma jurisprudência já estabelecida, né, Augusto? E a justiça se faça, né? A Carmen Lúcia resistiu. Ela atendeu aos apelos aí de milhões de brasileiros. Ela fez o possível e essa manobra, no melhor sentido aí da palavra, que ela consumou ao marcar o julgamento, a deliberação sobre o habeas corpus do Lula preventivo para amanhã, também era o golpe final que ela poderia dar diante dessa ofensiva aí dos que querem tirar o Lula da cadeia. Disso que se trata. É isso aí. Lembrando que o habeas corpus preventivo é justamente para que ele não vá preso. Esse habeas corpus já foi negado pelo ministro relator Edson Fachin e ele encaminhou ao plenário. Então vai ser essa decisão no plenário. Se o plenário rejeitar o habeas corpus e o Lula for preso a partir da semana que vem, isso pode acontecer, depois certamente a defesa dele vai fazer outro habeas corpus, que já é o habeas corpus para livrá-lo de dentro da cadeia. E ainda existe aí, avaliando os cenários, a possibilidade muito concreta de haver a rediscussão sobre a prisão em segunda instância a partir de setembro, quando Dias Toffoli assumir a presidência do STF no lugar da Carmen Lúcia, porque cabe ao presidente do STF pautar as ações. A Carmen Lúcia pode não querer, mas o Toffoli daqui a 5 meses pode querer. Então o Lula, nesse caso, se não conseguir um habeas corpus antes disso, passaria pelo menos 5 meses na cadeia até que essa revisão da decisão seja feita, né, Zé? Olha, Felipe, hoje o grande comentário era exatamente esta possibilidade muito próxima da prisão do ex-presidente Lula e até aliados admitindo a dificuldade. Fizeram várias menções, foram de novo no Supremo Tribunal Federal, agiram aqui nos bastidores, tudo na tentativa de evitar a prisão do ex-presidente. Esta proximidade, né, já será na segunda-feira o julgamento do último embargo, é que fez, inclusive, as coisas se precipitarem aqui a esse ponto da presidente convocar para amanhã a decisão sobre o habeas corpus preventivo. O raciocínio é aquele que já falamos aqui nos pingos, né? A história é a seguinte: se ele entrar para a cadeia, fica muito mais difícil e muito mais desgastante para o Supremo
de liberá-lo, de tirá-lo da cadeia. E mais, ele será condenado, com certeza, nesse segundo novo processo aí, esse do sítio de Atibaia. Ele tem, inclusive, muito mais provas, muito mais detalhes do que o apartamento triplex. Então, é por isso que a coisa se precipitou e é por isso, Augusto, que a situação ficou tão complexa e, por isso, precisou desta urgência aqui no Supremo. Você disse tudo. Piorou a situação do Lula. E eu próprio estava esquecendo do que vem por aí. É só o primeiro processo. Eles vão ter que repetir esse tipo de truque em vários processos, um pior que o outro, para o Lula. Como você lembrou, há uma montanha de provas materiais, até de que o sítio pertence ao Lula, sim, foi dele, é dele, né? Lavaram, ali, esconderam a propriedade, quem era o proprietário real, e agora está mais do que provado. E há outros, ao do Instituto Lula, etc. Eles vão repetir essa farsa até quando? Eu acho que ela se esgota agora. É isso aí. Se o Lula for preso, de fato, a pressão contra os ministros do STF, na hipótese dele soltá-lo, será bem maior, e tem de ser mesmo bem maior, porque a gente está assistindo a manobras de bastidores das quais nenhum criminoso comum dispõe. Um monte de ministros do STF se mobilizando para evitar a prisão do condenado. Tem muito condenado nesse Brasil que não dispõe de toda essa mobilização de que o Lula está dispondo, não. E depois... Fala, Augusto. Não, aliás, só entrando nesse embalo aí, o Celso de Mello disse que em 29 anos nunca viu essas coisas. Em 29 anos ele certamente nunca viu tanta mobilização de ministros do Supremo para libertar um réu que é culpado. Exatamente, inclusive ele que está querendo fazer de conta que o casuísmo lulista não é um casuísmo. E a Carmen Lúcia, com essa estratégia, colocou o pessoal para dar a cara a tapa amanhã. Então, quem quer salvar o Lula da cadeia vai ter que votar e mostrar para a população brasileira que está votando para tirar o Lula da cadeia. Tirar não, para fazer com que ele não chegue à cadeia ainda.